Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Aqui esperamos que esteja bem aí em casa, de onde nos vem, em particular para os colegas da cidade, residentes, munícipes da cidade da Beira. Nossos pésamos, muitos irmãos perderam aí, não é? Seus bens, por causa das chuvas, estão a correr aí em todo lado, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Situações climatéricas quando chegam, batem à porta, ninguém pode invadir. Mas hoje nós estamos aqui como ANS TV para te confortar aí na sua casa com um tema muito polêmico, que tem sido polêmico quando se trata disso. Muita gente quer tirar sua vantagem e este tema nós não chamamos mais ninguém para melhor interpretar, senão Maulana Ali, o nosso convidado, pelo qual nós desejamos boas-vindas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Maulana Ali. Hoje vamos falar mesmo do racismo no seu todo e em particular vamos cingir muito nos ditames alcorânicos e na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelo qual nós desejamos aqui a nossa vinda, Maulana Ali. Maulana Ali, estamos a falar de racismo. O que é racismo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em primeiro lugar, gostaria mesmo de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que tem nos concedido continuamente. Em seguida, enviar saudações perante o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que foi enviado neste universo para unir as almas, também combater com esta prática que cada vez mais está preocupando as pessoas, que é a prática do racismo ou então a discriminação racial. Indo para a definição, aquilo que me foi perguntado, falando do racismo é quando um certo indivíduo é tratado de uma maneira diferente por causa da sua raça, por causa da sua língua ou então por causa da sua mesma religião. Por causa da sua mesma religião. Agora, essa discriminação racial, já que acabou de responder, qual é a visão islâmica, o Islã, o que é que diz sobre a discriminação? Allah subhanahu wa ta'ala enviou o seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para esta face da terra e a definição do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou então o profeta sallallahu alaihi wasallam definiu a sua missão de uma maneira muito simples. Ele diz: "Bu'istu li utammima makarim al-akhlaq", eu vim para aperfeiçoar o caráter das pessoas. E assim sendo, o profeta sallallahu alaihi wasallam, durante essa sua missão, foi-lhe dado um livro que foi um código de vida, que é o Alcorão. E dentro do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu", que, ó gente, ó povos, que na verdade nós vos criamos de machos e fêmeas e vos dividimos em povos e tribos para vos reconhecer uns dos outros. Isso quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala criou várias pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala criou vários povos, mas esta diversidade de povos, esta diversidade de raças, de cor, não pode ser considerada como uma marca de superioridade, mas sim, aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a definir o seu propósito, que diz, só para vocês conseguirem reconhecer uns dos outros. Hoje em dia nós, quando viajamos, conseguimos, ou então no nosso redor mesmo, conseguimos dizer aquele é um chinês, distinguimos aquele chinês, tem olhos pequenos, aquele é um nigeriano, é o mais escuro, aquele é daquela raça, conseguimos distinguir. Isso porque aqui Allah subhanahu wa ta'ala já definiu e Allah subhanahu wa ta'ala já disse o propósito dele ter criado essas coisas. Então, assim sendo, aqui se alguém é da raça branca, alguém é da raça negra, Allah subhanahu wa ta'ala em nenhum lugar do Alcorão diz que a raça superior é a raça X ou então a raça Z, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inna akramakum inda Allah atqakum", que o mais honrado perante vós, perante Allah subhanahu wa ta'ala, é aquele que tem piedade ou aquele que tem temor em Allah subhanahu wa ta'ala. E assim, Allah subhanahu wa ta'ala já deu toda a explicação. Quer dizer, aquele que se considera superior por causa da sua raça, por causa da sua etnia, por causa da sua religião,
ele deve saber que essa é uma doença mental que ele tem na sua própria cabeça. Uma doença mental que ele carrega na sua cabeça ou na sua mente. Molana, falando nisso, nós quando estamos a ver, estamos a falar muito do Islã aqui, nós temos deparado muitos muçulmanos de uma outra raça que menospreza outra raça, alegando que esta raça não vai para o Jannah, esta raça não vai para ali, não merece o Jannat. O pecado parece em várias, agora falo de outras religiões também, pensam que o pecado só é a raça negra que é o mentor do pecado. Até quando fazem as suas brochuras, os livros, quando falam do Adão, vem com uma imagem branca. Mas quando falam do Lúcifer, do Iblis, já é uma imagem negra. Aquilo não será também transmissão de uma forma rássica? É verdade, falando sobre isso, que o racismo, a discriminação racial, constitui uma das preocupações que até as pessoas que estão na ordem do dia não conseguem acabar com esta malidade. As pessoas que inventam essas coisas, afinal de contas, o propósito principal parece que eles estão lutando contra o racismo. As organizações que estão na ordem do dia, dizendo que estão a lutar contra o racismo, mas se nós formos a ver profundamente, eles também estão aceitando esse mesmo racismo. Se alguém vem trazer que, ilustrando, esse aqui é o Lúcifer, trazendo uma imagem ou uma imagem da raça negra, significa que essa pessoa está a incitar o racismo. Por quê? Não existe nenhuma parte onde está escrito que, afinal de contas, o Lúcifer era de uma raça negra. Mas pessoas vêm fazer essas invenções, quer dizer, está criando fortes tendências para espalhar o próprio racismo. O racismo. E depois não só, noutras comunidades aparece, nomenclatizam. Por exemplo, você é um africano, você tem nome de Bilali. É um Bilali. E quando você é um muçulmano de raça branca, você chama-se Madina. O que tem a dizer com isso, Molana? Na verdade, também é uma situação muito preocupante. Não sei do ponto de vista o que as pessoas querem fazer entender. Eles, muitas das vezes, outros chamam Bilal porque não conhecem a pessoa, seu verdadeiro nome. E assim, para não criar tantas preocupações, eles vão chamando de Bilal. Isso porque eu também, no meu ponto de vista, acho que também é um racismo. Porque eles nunca vão chamar Bilal alguém que é de uma outra raça, que é de raça branca, mas sim, por ele ser negro e por Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala ser um negro, por isso eles vão dar esse nome Bilal, que significa esse descendente de quem? De Bilal, esse é um negro. Mas se o propósito, afinal, só for de identificar, a intenção for de identificar aquela pessoa, por ser que a pessoa está afastada desse mal, mas se o objetivo principal é de incentivar o racismo, esta pessoa também está a correr num caminho abominável. Depois também, outra pergunta, uma forma complementar, existem outros também, os negros, que chamam, por exemplo, raça indiana do Mwenye. Mwenye, eu não sei o que significa isso, mas acho eu também ser uma tendência rássica. Quando diz este é o Mwenye, mesmo os portugueses também dizem na loja do Mwenye, de uma forma pejorativa, também não é racismo. Quando falamos da discriminação racial, a raça que é mais violentada, a raça que sofre isso, não é somente a raça negra, mas a discriminação em todas as raças existe isso. Alguns indianos também sofrem discriminação, os negros sofrem discriminação, os chineses também sofrem discriminação, os albinos sofrem discriminação, dependendo do meio em que eles se encontram. Assim, só que quando há essas palavras, quando estamos perante esta situação, a pessoa que está discriminada devemos pensar que o que seria se fosse no meu lugar a ser chamado, zombado daquela maneira? Qual seria o meu próprio sentimento? Então, aqui vamos dar o ponto final, se tivermos esse tipo de pensamento, vamos dar o ponto final nesta situação. Falando nisso, o que o Nabi Karim ﷺ recomenda ou fala acerca da discriminação? O nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, com suas palavras, se as pessoas forem entender e aprofundar o significado ou então qual foi o objetivo do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, eu creio que não haveria nenhum campo para discriminação racial. O nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse: "Kullukum min Adam wa Adam min turab",
que vós todos provém de quem? De Adão, e Adão foi criado a partir da terra. La fadula li arabiyu wala a'jamiyu. Que não existe superioridade entre aquele que é árabe e aquele que não é árabe. Isso, levando sobre o nosso ponto de vista agora, quer dizer, não existe superioridade entre o preto e o branco, ou então entre a raça Z e a raça E. Quer dizer, todos são iguais porque todos provêm de Adão. Aqui o nosso professor sallallahu alaihi wasallam estava a dar um ultimato sobre a discriminação racial. E aí, meu irmão, meu caro telespectador, esta conversa afável com Maulana Ali, estamos a falar mesmo da discriminação. Este é um problema que sempre atinge a sociedade. Nossa sociedade está doente por causa desse tipo de preconceito. Há muito preconceito lá na sociedade. Mesmo irmãos muçulmanos, moçambicanos, nigerianos, asiáticos, e vamos falar mais de quem? Europeus. Esses todos vivem numa elevada índice de discriminação. Até na altura de um convívio, falando de Allah subhanahu wa ta'ala, falando do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que tanto proíbe a discriminação. Quando fizemos um niaz, existe uma panela para os mácaras, uma panela para os irmãos, como se fala, uma panela para a raça branca. Só trazer essa mensagem também é uma discriminação. E quando vamos trazer que o imam que tem que dirigir, nós pensamos que o negro é aquele o mais pecador, é o mais prevecador, que o seu solat não serve, o seu jejum não serve. O pecado de um preto parece que tem um pecado de 10 quilos, acaba se multiplicando de uma relação de 50 quilos, mas o pecado de um branco, nem que seja de 100 quilos, acaba sendo de meio quilo. Isto também parece que é uma discriminação. Essa discriminação, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam proibiu bastante, que nós estamos a ouvir aqui, o Maulana Ali traz esse tema. E agora, Maulana, uma pergunta autêntica. A pessoa que vive na discriminação é muçulmano? Gostaria que mais repetisse a pergunta. A pessoa que discrimina, para ele o branco não vale nada, para ele o preto não vale nada, para ele o indiano não vale nada, para ele o albino não vale nada, e ele diz, frequenta a mesquita, podemos considerar de muçulmano? Na verdade, esta é uma preocupação que o racismo não só envolve dentro ou fora do ambiente muçulmano, mas sim no próprio ambiente muçulmano também existe lá o racismo. Isso significa, só para dar uma definição aí da pergunta, que a pessoa que faz o racismo, que incita o racismo, será considerado muçulmano ou não? Quer dizer, o racismo não só podemos considerar quando é feito fora da mesquita ou então fora do ambiente religioso, mas se nós formos a ver agora, dando um exemplo, existe um imam, nós todos somos, eu sou negro, sou imam daquela mesquita, existe lá também um indiano. Aqui, se nós também formos a ver, existem pessoas que vão incitar racismo. Por exemplo, o salário aqui também vai ser um salário também racial. A gente efetuando mesmas funções como imam, temos mesmas formações ou então mesmo nível acadêmico, mas sim o salário também vai se basear. Significa, o salário do indiano deve ser, não sei, 10 vezes superior em relação ao salário de um negro. Mas a função que a gente executa é a mesma função. Então, aqui também estaremos... O Corão é o mesmo. O Corão é o mesmo que nós recitamos. As turmas que dão aula são mesmas. As turmas são quase... Em suma, tudo é o mesmo. Então, as pessoas, quando começam a dar um salário racial, ou então, existe um conceito hoje em dia que as pessoas ditam, as pessoas que incentivam o racismo, quer dizer, se você for a dar um negro um salário de 30 mil meticais, não vai fazer com ele nada, porque o negro habituou a viver numa vida miserável. A história do negro sempre foi miserável. Então, o negro não dá dar um salário tão elevado porque ele não pode dar isso, porque ele habituou a viver numa vida miserável. Então, não tem juízo, não vai saber como gerir aquele dinheiro. Então, vamos dar um salário muito menor. Mas esta definição também, este tipo de pensamento é um pensamento também racial. Significa, as pessoas que incitam o racismo não são pessoas só de uma outra região, mas no próprio seio do Islã também existem pessoas que incentivam o racismo. Então, assim sendo, definindo a pessoa, se é muçulmano ou não, sim, a pessoa sem dúvida é muçulmano. Como o próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam diz,
aquela pessoa que disse La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, você não pode definir o kufr para aquela pessoa, mas sim, se a pessoa vai cometendo certa atrocidade, então essa pessoa torna-se um pecador. Quer dizer, nós não temos autonomia de tirar a pessoa dentro do Islã ou por ele fora, mas as atrocidades que ele comete será conhecido como um pecador. Acaba sendo um pecador. Aí, meu irmão, então, tem uma dica: fazendo o ato de racismo, isto significa um pecador. Você é um moçambique, é um negro, se está a criar o racismo para um albino, é um pecado. Se você é um negro, tem um racismo sobre o branco, este é um pecado. Se você é um branco, tem racismo sobre a raça indiana, este é um pecado. Se você é um indiano, tem racismo sobre o chinês, isto é um pecado. E por aí fora, que esses são atos que o Nabi Karim alayhi salatu wassalam sempre desencorajou-nos a todas as esferas. Então, nós como muçulmanos, aqui estamos aí a aprender com Maulana Ali, a ser explicado mesmo. Agora, Maulana, falando de si, já sofreu alguma discriminação racial no seu seio? Sim, falando sobre a minha pessoa, a discriminação é algo... Ou na sociedade em que vive? Na sociedade em que eu vivo, ou então em todas as esferas, existe discriminação. Pode ser de uma maneira muito visível ou uma maneira muito escondida, mas sim, a discriminação é o prato do nosso dia a dia. Nas escolas, no nosso local de trabalho, nas estradas, em qualquer lugar em que a gente estiver, sempre sofremos de discriminação. Mas o mais importante, sendo um conhecedor, se a pessoa faz algo de racismo, o que você deve compreender é que a pessoa é que está doente. Deve considerar essa pessoa que está a incitar o racismo como a pessoa que não é uma pessoa de uma mente sã. Significa a doença está naquela mesma pessoa. E um perigo que o racismo traz, por exemplo, quando nós levamos mais no ponto de vista religioso, as pessoas que incitam o racismo devem saber que estão a cair num manifesto erro. Por quê? Primeiro ponto, você incitando o racismo ou então fazendo coisas raciais, você está a ir contra as ordens ou então contra a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُم. Que dentro dos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala criou a terra e os céus, e Allah subhanahu wa ta'ala também criou diferentes raças e línguas. Isso quer dizer, aqui é a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. E se você for a discriminar o seu próximo porque ele é albino, então você está a ir contra as ordens e decisões de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você vai discriminar um negro, você está a ir contra as decisões de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou então, tu estás a querer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala fez boa coisa, quer dizer, a boa coisa está somente na sua cabeça. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decidiu, você não está de acordo. E no outro hadith, que é o hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala diz que aquela pessoa que não está de acordo com as minhas decisões, então que saia desta terra que eu criei, então que procure uma outra terra que não pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas podem não se aperceber a incitar essas práticas, mas existe um grande perigo. E se nós formos a ver, se Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo no hadith do Qudus, vai procurar uma outra terra, onde que existe outra terra além da terra de Allah subhanahu wa ta'ala? Ou que tipo de sustento que você vai se usufruir, além do sustento que Allah subhanahu wa ta'ala te providenciou. Por isso, meus caros irmãos, incitado o racismo, fazendo algo racial, devemos ver que, afinal de contas, estamos a prejudicar o nosso próximo, mas sim traz fortes consequências também na nossa vida. Aí que, meu caro telespectador, nós estamos a conversar quase na reta final sobre o racismo com Maulana Ali, e uma conversa muito forte que tu podes ter algumas perguntas a este nível, podes fazer no nosso canal, manda mensagem ali e nós vamos fazer chegar ao Maulana Ali. O Maulana Ali vai satisfazer a sua pergunta, obviamente, inshallah ta'ala. E nós também dissemos assim, por exemplo, a questão do racismo é uma coisa do fundo, é uma coisa que a política até não aceita isso também, o mundo não aceita, refuta isso, mas nós descobrimos essa coisa do racismo que o Maulana Ali traz aqui. Até no futebol está lá o racismo, nas empresas está lá o racismo, na política está lá o racismo. Por quê? Há uma mente doente, como o Maulana Ali está a frisar aqui, a nos explicar. Alguns brancos, quando reparam no negro, eles dizem que o negro é uma criança num corpo adulto.
é uma criança num corpo adulto. E não tem que ter agenda. A agenda tem que ser do branco. O negro só tem que seguir. O negro pode estar independente, mas não pode estar livre, porque não tem agenda. Este tipo de pensamento é uma doença racial que muita gente pensa assim, que o negro não pensa, o negro não sabe, não tem juízo, tem cabelo curto, tudo isto, mas esqueceu que o preto que Allah subhanahu wa ta'ala criou, que nós estamos a desdenhar, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu o Quran Majid com letras pretas. Letras pretas. Se fosse uma cor tão ruim, Allah procuraria outra cor. Por isso aí, meu caro telespectador, fica atento a isso. Se existe um homem da paz, é o africano. Se existe uma pessoa com imã em Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós temos mesquitas onde estão lá negros a dirigirem 30 anos, não tem salário, mas estão a fazer salat de Fajr e Isha, sem problema nenhum. Experimenta mandar vir um de fora, por ali, se eu vou dar $10, se vai ficar, não fica. Então, este pensamento todo, eu espero que a mensagem de Maulana Ali seja bem recebida e percebida que o racismo não é bom. Quem está, o americano, pensa que é importante que o asiático. O europeu pensa que é intelectual, tem tudo o que pode. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala, de uma forma alcorânica, diz que eu vos criei em línguas diferentes, cores diferentes, para serem melhor dentre vocês. É aquele que teme Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, Maulana, o que o Islã deve fazer para combater este mal? Porque, obviamente, é um mal aqui. É um mal já a se desenhar. Está a devastar muita recompensa nossa. O que o Islã deve contribuir mais, para além desses versículos, para podermos sair desta catástrofe? Sim, falando sobre o que o Islã pode contribuir mais para a erradicação do racismo, em primeiro ponto, dizer que o Islã já fez e continua fazendo. Se nós formos a ver nas fileiras, hoje em dia, anualmente, quando as pessoas vão à peregrinação, vemos lá pessoas de diferentes raças, diferentes etnias, diferentes cores, fazendo aquela prática que é a prática do Hajj ou então a Umrah, as pessoas se vestindo da mesma maneira, da mesma forma, são mulheres, homens, crianças que estão lá usando roupa de cores brancas, estão na mesma fila. Se nós formos a ver também na hora da oração, no Salat, as pessoas estão lá na mesquita, numa única fila, e não existe fila que aquela fila é de um branco ou então de um preto, mas sim apenas que existem, a primeira fila é para os adultos e outra fila para criança, mas as pessoas estão lá, quer dizer, não existe marca que esta fila quem pode sentar lá é o branco ou então é o mais rico. O Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam já explicou, não deixou nenhum campo para a prática dessas atrocidades. Mas se as pessoas hoje em dia vão praticar ao contrário daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, então aqui existe uma doença que na própria pessoa. Mas o Islã ainda deve continuar a incentivar aquelas práticas que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre frisou, aquelas práticas que o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou como sendo as boas práticas na sociedade. As pessoas que sofrem do racismo, elas devem ser explicadas, afinal de contas, que esta prática é uma prática má, mas você não pode levar em consideração porque a pessoa que está cometendo essa prática, ele tem problemas mentais. Assim vamos se livrar do racismo. E qual é o recado que Maulana deixa para nossos aí telespectadores em casa? Como que podem se conter, abster-se desses maus atos? Sim, o único conselho que eu deixo aqui, devemos ser as pessoas que espalham o bem, ou então pessoas pacíficas sempre vão espalhando o bem na terra, não optando pelo racismo. Apenas nós devemos perceber que, afinal de contas, aquela pessoa, o nosso próximo, se tem coisa diferente em relação a nossas, essa é a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, e essa é da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala criou a natureza. Eu ser diferente do outro não significa que eu sou o mais honrado, então o mais elevado, sou superior, mas sim, esta é a lei da natureza. Allah subhanahu wa ta'ala quis criar assim, e o mais importante é de respeitarmos os outros.
O mais importante é de respeitarmos os outros. Aqui diz o Maulana Ali sobre o tópico do racismo. Esperamos que o meu caro telespectador ali, a gente fez perceber algumas partes sobre o Corão e Hadith. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Tudo que ele proibiu no Corão é um pecado. Um dos pecados é este. Se tu vergas nisto, afaste-se, porque não é bom ser racista, porque não é bom fomentar o racismo, incitar o racismo de todas as maneiras que acabaram de ser explicadas por Maulana Ali ou interpretadas por Maulana Ali. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite, passa um bom dia para nossos irmãos, em particular da cidade de Inhambane, aqui em Moçambique, e cidade da Beira, que passem bem, cuidem as crianças. O ciclone está aí, este ciclone temos que precaver todos os atos, não levar as crianças neste momento, em particular de ciclone e chuvas, não andarem a deambular aí qualquer lado, por causa das chuvas, pode criar cóleras e cólera mata. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.